No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre por que temos medo. Fica comigo, você vai gostar bastante desse assunto e talvez você descubra e resolva muitas coisas sobre você. Aqui é Márcio Martins, eu sou presidente e Head Trainer do Instituto Brasileiro de Neurolinguística e Coach e hoje eu estou aqui para falar para você sobre um assunto que é muito interessante. É um assunto que as pessoas muito me questionam, que é por que sentimos medo? Por que as pessoas sentem medo? Porque muitas vezes, inclusive, o medo nos domina. Então, primariamente, por que sentimos medo? Porque o medo, ele é uma emoção, nós temos 4 emoções dentro de nós, medo, tristeza, raiva e alegria. E o medo é uma emoção que tem como papel fundamental o processo de preventiva. Ou seja, o lado positivo dessa emoção internamente é nos prevenir, fazer com que a gente tenha preventivas em nossas vidas, fazer com que a gente se planeje um pouco mais. Imagina se você não tivesse medo em instante algum. Como seria a sua vida? Talvez você se atirasse de cima de um prédio, porque você não teria o medo de se machucar. Ou seja, para você talvez não seja nem tão fácil de imaginar, como assim? Eu não ia pular porque eu saberia. Não, você não teria. Talvez você acreditasse que pudesse ir indo além. Tem pessoas que têm medo de pular de uma altura relativamente baixa. Tem outros que pulam de muito além. Ou seja, o medo também tem a ver com o quanto a pessoa vai se testando e percebendo que ela pode fazer aquilo. Daquele jeito específico, com aquela técnica específica, mas tem um jeito de fazer. Enquanto para uns é amedrontador, para outros é algo relativamente tranquilo e fácil. Então, o medo está em você, está em mim, está em todas as pessoas, como uma forma de nos prevenirmos. E é muito interessante de entender também que, assim, se porventura nós não sentíssemos medo, não estaríamos aqui hoje. Nós, enquanto seres humanos. Porque graças ao medo, nós sobrevivemos enquanto espécie. Imagina como era no passado. As pessoas saindo das suas cavernas e, de repente, o tigre dente de sabre pegando as pessoas. Mas por quê? Porque a pessoa saía, se espreguiçava como se nada tivesse acontecendo e está tudo bem. Ela não se preocupava em dar uma olhadinha para ver se vinha um animal que pudesse matá-la, que pudesse se alimentar dela, um predador. Não, sabendo que ela também era presa, essa pessoa tinha uma preventiva. Antes de sair, olhava os lados, criava toda uma preocupação em como se guardar dentro da sua caverna. Assim como você faz hoje. Você vai atravessar a rua, você olha para um lado, olha para o outro. Para quê? Para que você tenha uma preventiva. Você possa saber se é possível que você atravesse ou não. Quando você pega uma faca, você já aprendeu que ela machuca. Claro que uma criança, por exemplo, não sabe. Então a criança pega a faca e quer brincar com aquela faca. E que um pai ou uma mãe diz, não, cuidado. Porém, obviamente, se essa mãe diz, não, ou esse pai diz, cuidado, assusta aquela criança. Talvez agora aquela criança coloque medo sobre aquele objeto de forma excessiva. A criança vai subir numa cadeira e o pai ou a mãe, alguém diz, cuidado, não, vai cair. E a criança fica assustada. Depois alguém diz, sobe na cadeira. E a criança, não, dói. Por que a criança faz isso? Porque agora criou-se um receio ali, um medo excessivo. E olha que interessante, porque a partir do instante que esse medo excessivo é constituído, é criado, aqueles pais, para constituírem mais facilmente essa educação, fazem isso dessa forma. E não se dão conta que posteriormente aquele medo gerado excessivo pode refletir na vida dessa criança. Ou seja, pode fazer com que esse medo domine essa criança. Então é importante entender que nós temos medo porque o medo é uma emoção e é uma emoção que no seu lado positivo traz consigo um movimento natural de preventiva e planejamento. Então, a função do medo mais importante é que a gente se previna. Como citei anteriormente, nós não estaríamos aqui enquanto espécie se não tivéssemos o medo presente em nossas vidas. Agora, quando o medo nos domina, o que acontece? Quando ele nos domina, aí nós começamos a utilizar o lado negativo do medo. O positivo, então, é planejar. O positivo, então, é prevenir. O negativo é quando o medo te faz fugir das coisas, dos afazeres. É quando o medo te faz
congelar, não agir. Então, o positivo, quando você está planejando, organizado, o negativo, quando você congela. Então, quando ele te domina, não é você que está dominando ele, não é você que está na frente dele. Se ele te dominou agora, ele vem com o negativo. Ou seja, agora ele está te abafando de tal forma que você tem medo de atravessar a rua, que você tem medo de subir em algum lugar, que você tem medo de escuro, medo de ficar em casa, você tem medo de animais pequenos, baratas, insetos. E esta é uma forma do medo se mostrar predominante dentro de você. Pessoas que permitem que o medo as domine, naturalmente, são pessoas que estão vivendo em processos de síndromes de pânico, ansiedades, depressões. E o medo gera diversas outras disfunções mentais, bipolaridades, ou seja, sistemas de fuga que as pessoas constituem mentalmente para que a partir desses sistemas elas possam ter uma vida melhor ou mais adequada. Então é comum que o medo possibilite isso dentro da pessoa, ou seja, possibilite que a pessoa comece a ter uma baixa das suas imunidades, queda de cabelo, problema de visão e diversas outras doenças físicas, porque agora o que você sente enquanto medo, ele está tão opressor no seu dia a dia, que ele já começa a atuar também sobre todo o seu sistema imunológico, sua saúde, sua vida de forma geral. Isso porque você permitiu que o medo te dominasse, que essa emoção tomasse conta de você. Agora, quando você utiliza a emoção no lado positivo, ou utiliza o lado positivo dessa emoção, que é o planejar, que é o prevenir, você cria a sua vida. Você se planeja, você se previne no seu dia a dia. Então, qual é a melhor forma de ter um controle das nossas emoções, ou especificamente falando da emoção do medo? É você utilizar o lado positivo dela. Se estamos falando da emoção do medo, como você pode controlá-la, como você pode ter uma melhor utilização dessa emoção? É sempre utilizar o que ela tem de positivo, que é a sua capacidade de criar planos, de constituir preventivas. Então, quando você se previne no seu dia a dia, quando você faz planos da sua história, planeja seu mês, planeja sua semana, seu dia, planeja seu trimestre, semestre, seu ano, você sabe onde você vai chegar. O fato de você saber, pelo menos para onde você quer ir, naturalmente te dá uma sensação de domínio e de controle. Esta sensação, mesmo que você saiba e tenha consciência de que existe a possibilidade de você ter algum tipo de adversidade, de você estar caminhando em direção a um local e ter que mudar de rumo. Você sabe que isso pode ocorrer, mas saber para onde se está indo é muito melhor do que não se saber. Você sabe qual é o maior medo humano? Ou seja, o medo que é mais presente na sociedade humana é o medo do desconhecido. É o medo de não saber o que vai acontecer. Estou indo para uma reunião onde eu não sei o que vai acontecer. Estou indo para uma entrevista e não sei se vão me aceitar. Vou abordar alguém, seja para uma venda, para um relacionamento, seja lá para o que for, não sei se vão me aceitar. Quando uma pessoa vai abordar uma criança, chega um pai, uma mãe com um filho, e a pessoa chega na criança, oi, tudo bom? E a criança dá um sorriso, a pessoa fica feliz. Por quê? Porque ela foi aceita. Mas quando ela vai para o oi, tudo bom, ela está ali meio com um receio, o receio do que vai acontecer, porque é desconhecido. Então, quanto mais você planeja a sua vida, quanto mais você bota no papel, quanto mais você tem planejamento e programação, mais você utiliza a emoção do medo no positivo. E esta é a melhor forma de ter o controle da emoção dentro de você. Para você controlar a emoção do medo, você tem que utilizar o que é positivo dela. Você tem que todos os dias entender. Olha como é interessante, muitas pessoas acordam nos seus dias e não sabem o que vão fazer. Muitas pessoas acordam nos seus dias e não tem uma agenda. Aí sabe o que acontece? A pessoa grava tudo na mente o que ela tem para fazer. Faz sentido? Você conhece pessoas assim? Então, a pessoa grava na cabeça o que ela tem que fazer no outro dia. E às vezes nem grava. Foi falado ontem, eu disse, apareceu que eu faço. Não anotou, não nada, acorda no outro dia para fazer aquilo. Chega próximo do horário, ai meu Deus, eu tinha que fazer tal coisa. Ela não acordou, olhou a agenda dela para verificar o que ela tinha que fazer, não fez seu plano, não criou uma preventiva do que tinha que ser feito. Como é que ela fica? Ai, agora isso não deu certo, ai, eu acabei não fazendo antes, eu acabei não me programando.
Então essa pessoa naturalmente condiciona o seu dia, a sua vida, o seu mundo, para que a emoção do medo esteja mais aflorada. Veja bem, pessoas que têm concentração são pessoas que concentram suas ações em um ponto. Pessoas que têm atenção são pessoas que concentram a sua atenção em vários pontos. Estou atento, concentrado. Pessoas que são concentradas têm mais foco. Pessoas que são concentradas e têm foco têm domínio sobre essa emoção. Por quê? Porque eles criaram a programação do que tinha que fazer, anotaram na sua agenda, ou seja, ao invés de gastar a mente com a agenda, utilizam ela para o processo criativo, para o processo de resiliência e de controle das emoções, ao invés de ficar fazendo a mente de agenda. Usa a agenda, cria o planejamento, saiba onde é que você quer chegar e como chegar até lá. Então, se você faz isso no positivo, você muda a sua vida, você muda o que você sente, você muda o seu dia a dia, você muda o processo ansioso de estar sempre atrasado, por exemplo. Quando você se programa, quando você controla a sua agenda, quando você organiza a sua agenda, os seus afazeres, anota, faz um checklist pelo menos. Se você marca com horário, nossa, melhor ainda. Mas se faz pelo menos um checklist, você tem controle da sua vida. Então fica aqui algumas dicas para que você tenha um pouco mais de domínio. As pessoas muitas vezes que buscam, por exemplo, o Extreme Leader, que é um dos nossos treinamentos aí que impulsiona as pessoas a terem o controle das suas emoções, as pessoas quando entram nesse treinamento, uma das características mais citadas pelas pessoas ao entrarem lá é: eu quero trabalhar a minha emoção do medo, eu sinto muito medo e nem sei do que. Eu só sei que eu tenho medo muitas vezes. Muitas vezes não consigo nem explicar o que é essa sensação e como ela está em mim. E aí quando a pessoa sai de lá, a pessoa diz: eu me sinto muito mais proativo, muito mais ativo, muito mais motivado, muito mais tranquilo. Parece que aquela sensação do medo que eu tinha antes não está mais em mim agora. Houve um equilíbrio das emoções. Houve um movimento de controle dessas emoções dentro desse treinamento. Muitas pessoas procuram esse treinamento, me questionam como controlar o medo, por que sentimos o medo, e lá dentro desse treinamento as pessoas mudam a sensação interna e passam a ter controle das suas emoções, passam a ter controle da sua emoção do medo, utilizando o medo mais no positivo, aprendendo como fazer isso no seu dia a dia e dessa forma tendo uma vida sob controle, tendo uma vida esperada por elas. Veja bem, não quer dizer que a vida não vai trazer adversidades, mas quer dizer que você, dessa forma, com a sua emoção do medo controlada dentro de você, você vai saber viver de forma mais plena, tranquila e feliz e motivada. Legal? Fica a dica aí para você. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus colegas e lembre-se, Extreme Leader, esse é o treinamento que tem mudado diversas vidas, transformado muitas vidas e pode transformar a sua também. E se você quer saber mais sobre esse treinamento, o Extreme Leader, é só clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo em algum lugar para que você possa acessar e fazer a sua inscrição ou ter maiores informações. Até mais, um grande abraço de coração a coração.